Olá, queridos professores, queridos papais, queridos avós, enfim, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Que coisa boa ter vocês aí para que na lição de hoje da nossa revista 2 Coríntios, Paulo escreve para os amigos. E vocês também são nossos amigos, porque juntos, né, a gente troca ideia aí. E aí vamos à nossa missão, que é o quê? Ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos, isso mesmo, a turminha do maternal. E olha, eu quero mostrar para vocês a nossa nova revista do maternal. Gente, olha como ela tá linda, colorida, traz muitas novidades, tá bom? E aí, cada lição, a gente tem a alegria de apresentar para vocês um novo tema que, aliás, o assunto de 2 Coríntios é o mesmo assunto que o papai e a mamãe estarão aprendendo lá na sala da escola dominical, lá na igreja, tá bom? Mas você pode e deve utilizar esse material não só na escola dominical, nos cultos infantis, nas creches, nas escolas, enfim, aonde você quiser, faça isso, adquira esse material, porque a nossa alegria é te ajudar a falar a palavra de Deus numa linguagem, né, bem infantil, por isso que é maternal, não é? Para os nossos bebês e a nossa turminha do maternal. Então sejam muito bem-vindos e vamos lá aqui a lição de hoje de número 2. Olha o título da nossa lição de hoje. Você pode acompanhar aí na nossa lâmina que está escrito assim: um perfume especial. Isso mesmo, um perfume especial. E vamos lá, o Encontrando o Tesouro. 2 Coríntios 2, 14 a 15. Exatamente, apenas 2 versículos para que nós possamos tirar daí o nosso ensino para os nossos bebês e os nossos pequeninos do maternal. Mas atenção, nós temos um único objetivo. Olha só o que diz aí: pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que Deus nos ama. Isso mesmo, só este ensino é suficiente para a turminha do maternal. Combinado assim? Então vamos lá, e guardando no coração, que é aquele pequeno versículo daqui da palavra de Deus, nós escolhemos exatamente o que está escrito em 2 Coríntios 2,15. Somos para Deus um bom perfume. Ah, isso mesmo! E aí eu trago como proposta que, aliás, gente, sobre isso, lá vai estar valendo um alerta aqui na revista que eu trago. Atenção, papais, atenção, professoras. Neste momento em que nós vamos ensinar este texto bíblico, somos para Deus um bom perfume, cautela, não ofereça para as crianças desta faixa etária perfumes para que ela venha, né, a cheirar algum perfume, não. De repente, aí na sua salinha ou no berçário tem crianças com problemas alérgicos e tudo. Aí o que a gente sugere na revista? Ah, um bom perfume. Cheira a mãozinha. Que mãozinha cheirosa desse bebê. Que mãozinha cheirosa é a sua. Ele já vai entender um bom perfume. Combinado assim? Tranquilo, não tem problema quanto a isso. E você pode aproveitar, né, e mostrar a naninha, que é aquele bonequinho, aquele paninho cheiroso que o bebê gosta. Ele vai entender o que você está falando sobre somos para Deus um bom perfume, 2 Coríntios 2,15. Combinado assim? Bacana, deu para entender, né? E sobre os recursos didáticos da nossa história de hoje, a Bíblia, a palavra de Deus, está em primeiro lugar. Você lê, aprende, estuda e se prepara para, ao conversar com a sua criança, seja bebês ou pessoal, a turminha do maternal, olha, gente, você vai conversar ensinando a palavra do Senhor. E para os bebês,
nós vamos mostrar, né, como recurso pedagógico, olha só, esta almofada aqui, né, que a gente identifica o personagem de Jesus, e o nosso boneco de pano, Paulo. Olha que fofura esses dois, e o seu bebê pode abraçar e dar um perfume, um beijo gostoso como um bom perfume, tá certo? Legal, combinado? Olha, agora para a turminha de 2 a 3 anos, para o ensino de hoje, eu trago como essa proposta aqui. Isto aqui é uma caixa de papelão que nós colamos palitos de picolé, encapamos com retalhos de tecidos, olha só, e com as nossas peças de feltro, retalhinhos de feltro, nós produzimos aqui um cenário como um parque, combinado? Que na nossa revista a gente chama de caixa de papelão parque. Você usa a sua criatividade, você pode com rolinhos e retalhinhos de feltro preparar o suporte para as figuras da nossa história de hoje, tá bom? E você vai fixar. Também você pode imprimir, olha só, desenhos de florzinhas para enfeitar o seu parque, e quanto mais enfeites você pede para as crianças te ajudarem enquanto você transmite a palavra de Deus. Vamos lá? Mãos à obra! Vamos então para a nossa história. Aproveite aquele momento gostoso que o bebê está bem esperto e você apresenta o nosso boneco de pano, Paulo, e você diz: olha, este aqui é o nosso amigo Paulo, ele é muito legal e gostava de conversar com as pessoas, isso mesmo, ele dizia que assim como o perfume se espalha por todos os lugares, nós também podemos ir para todos os lugares e falar de Jesus. Assim, Jesus fica conhecido pelo mundo inteirinho. Que legal, Paulo! Parabéns! Que ideia maravilhosa! Mua! Pronto, você já contou a história para o seu bebê. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, senta com eles. Mostra o seu parque e você chama e convida. Quem é que pode me ajudar? Eu acho que está faltando alguma coisa aqui nesse parque. Vamos lá? Que parque legal! Ah, quem sabe me dizer o que tem aqui? Ah, aqui tem árvores, aqui tem plantinhas, aqui tem florzinhas. Quem pode me ajudar a colocar as florzinhas no parque? E sabe de uma coisa? As flores são cheirosas, são perfumadas. Isto é por isso que Paulo dizia, sabe? Ele escreveu para as pessoas, os amigos dele lá de Corinto, disse assim: olha, nós somos como um bom perfume. Ah, cadê Paulo? Aonde que está Paulo? Quem pode me ajudar aqui? Ah, Paulo disse isso, ele dizia que assim como um bom perfume se espalha por todos os lugares, nós também podemos ir, olha, a todos os lugares, a muitos lugares, olha, e falar de Jesus para as pessoas, e Jesus assim vai ficar conhecido, viu? Por isso que Paulo disse: nós podemos ser como um bom perfume, né? Nós podemos nos espalhar, falar do amor de Jesus para as pessoas. Muito bem, Paulo, palminhas para você, que legal! E aí, vamos agora falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Todo mundo falando com o Papai do Céu. Vamos lá, posiçãozinha de as mãozinhas assim para a gente orar. Querido Jesus, eu vou falar sobre você para os meus amigos. Eu te amo, Jesus. Mua! Joga um beijo para Jesus. Que legal, né, gente? Terminou de contar a história, terminou de orar. Você pode cantar, você vai, coloca uma musiquinha, 3 palavrinhas, posso ser um missionáriozinho, e aí você vai falar do amor de Jesus. Aqui na Revista do Professor, a gente traz aí muitas sugestões para você. E a nossa Revista do Aluno, né? Você traz aí, olha só, uma opção, tá bom?
para os nossos pequeninos. Olha que legal, gente. A nossa revista já vem aqui do aluno também para ele. Olha só, o título da lição de hoje, um perfume especial. Já vem um desenho legal, tá certo? E vem uma atividade que ajuda, estimula, tá bom? A percepção, a criatividade, a coordenação motora dos seus pequeninos. E só para as crianças de 2 a 3 anos? Não! Aqui na revista tem um desenho para você trabalhar com os bebês, tá bom? Mas você pode dizer, mas espera aí, os meus bebês, como que eles vão segurar um lápis? Como é que eu vou trabalhar com os meus bebês, né? Aí eu quero mostrar para vocês, olha só, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se o pessoal consegue. Isso aqui, olha só, são lápis de cera ideal para trabalhar com a turminha dos bebês, tá certo? Porque aqui eles vão segurar, não tem a coordenação motora tão firme, mas eles irão conseguir riscar o desenho à vontade. Sabe aqueles rabiscos que eles fazem? Aquilo ali já é o início de muita história linda do que eles irão aprender ou do que estão aprendendo com você sobre a palavra de Deus. Já a turminha de 2 a 3 anos vem uma atividade mais elaborada que você, professor, você vai preparar o que a atividade sugere e aí vai ter o momento em que junta a criançada e faz uma atividade coletiva, ou seja, todo mundo participa. Combinado assim? Tá certo? Faça isso, porque o objetivo de cada uma dessas atividades é fixar o aprendizado do que você acabou de ensinar para os seus pequeninos, tá certo, gente? Agora, se você tiver um tempinho, olha só, eu quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui é retalhinhos de feltro. Você pode fazer, olha, como se fosse uma embalagem de um perfuminho. Olha, perfuminho do coração. E lógico que aqui não tem essência nem perfume nenhum, tá bom? Mas a criança pode brincar à vontade, não é? Passar perfume em todos os personagens aqui. Isso ajuda a memorizar o que você disse e o versículo que para Deus somos como um bom perfume. Combinado assim? Que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe. Mãos à obra, gente. Vamos lá, vamos ensinar a palavra de Deus para os nossos pequeninos, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente! A paz do Senhor Jesus, queridos professores, estamos aqui para mais uma videoaula. Acreditamos muito que o Senhor é aquele que nos capacita, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Ou seja, precisamos estudar, pesquisar, para que nós possamos fazer uma aula bem interessante para as nossas crianças, tá bom? E a sugestão da nossa revista está muito alegre, muito feliz, com coisas muito interessantes que as crianças vão com certeza amar. Eu quero até contar aqui, compartilhar com vocês, que esses dias eu vi o meu genro com a minha netinha de 5 anos. Ele estava no momento do culto doméstico e ele estava ensinando sobre o sal da terra e luz do mundo. E aí eu estava só observando lá na cozinha eles conversando na mesa. E ele levou o saleiro e na hora de falar sobre a importância do sal, para que serve o sal, né, no mundo físico e bem como o que significa no mundo espiritual, ele colocou um pouquinho de sal para que ela pudesse provar. E ela provou, e eles estavam lá conversando. Eu sei que no outro dia ele foi conversar com ela. Estavam lá de novo e ele perguntou: a minha filha, o que foi que a minha filha aprendeu ontem na lição de ontem? Ela disse: o sal que eu provei na sua mão. Ou seja, aquela experiência falou muito alto para ela. Aquela experiência foi o que de fato
ela ficou, né? Então aí ele aproveitou e complementou. Então assim como o sal que você provou, que é gostoso, né? Que dá sabor aos alimentos, como o papai falou, assim também somos nós. A nossa vida tem que dar sabor para as pessoas, o sabor de Jesus, as coisas boas. Então nós somos realmente a luzinha que brilha nessas trevas, nesse mundo, e somos também o sal que dá sabor e paladar às coisas boas da vida, porque temos Jesus no nosso coração. E olha aí, eu disse, está vendo, Paulo, como é importante nós levarmos as experiências. Então, aquilo que a criança vê fica muito mais do que aquilo que ela apenas ouve. Então, tem que ser fala e visual, para que a criança possa assimilar a palavra de Deus, tá bom? Então, hoje a sua revista está cheia de novidades. Vamos fazer a leitura, então, da nossa primeira página. Página de número 12. Abra aí, professor, e vamos ler juntos a lição de número 2. Tema: Perfume de Cristo. Encontrando o tesouro. 2 Coríntios, capítulo 2. O guardando no coração, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2 e verso 15. O objetivo da nossa lição é motivar as crianças a terem atitudes que refletem a presença de Jesus na sua vida, espalhando o bom perfume de Cristo por onde quer que passam. E o vamos louvar é: Jesus é maravilhoso e queria ser como Jesus. Orientações importantes. Para a hora da história, sugerimos a providência de 2 fantoches representando Paulo e Jesus. Os mesmos enriquecerão o cenário apresentado por meio do painel da cidade de Corinto, utilizado na lição passada. A providência para os fantoches sugeridos ficará a critério do professor, podendo serem comprados ou confeccionados com o material de sua preferência. Aproveite a presença dos fantoches para interagir com as crianças, reforçando os ensinos da lição de forma bem divertida e legal. Bem, aí eu quero trazer para vocês a forma que eu fiz. Aqui na revista nós deixamos a critério do professor. Pode comprar e pode também confeccionar. Eu vou começar por Paulo. Este Paulo aqui nós utilizamos na revista de 1 Coríntios. E hoje nós estamos aqui reutilizando na revista de 2 Coríntios. Eu fiz apenas um diferencial. Olha aqui, eu fiz um turbantezinho aqui. Coloquei aqui na cabeça dele. E eu posso colocar e tirar. Tá bom? Super simples. Foi feito com uma sacolinha que eu comprei na livraria, tá bom? Na papelaria. Olha aqui. Eu comprei com aquele papel mais grossinho para que fique mais resistente. E aqui usei emborrachado e fiz uma montagem, tá? Não tem quase praticamente a utilização de pincéis. É mais de recorte mesmo. E fiz montada a mãozinha, tudo montado. Tá? Olha aqui o detalhe aqui da barba. E aqui você sabe que conforme a dobradura que toda a sacola já tem, você vai aproveitar para fazer como se fosse a boca, ó. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui, vou colocar a minha mão, como você vai depois utilizar o Paulo conversando com as crianças. E como também a revista pede Jesus, eu não tinha Jesus feito nesse material, aí eu confeccionei o meu Jesus do mesmo jeito, com o mesmo papel, tá? E os mesmos detalhes montado em papel camuça. E também aqui Jesus vai depois conversar com os nossos amiguinhos, tá? E aproveitando também aqui para logo mostrar que na parte do guardando no coração, nós sugerimos fantoches de dedo. Eu ia até comprar, mas como não deu tempo, eu fiz também para vocês. Peguei feltro que eu tinha, recortei como se fosse um vestidinho, assim, deixando umas pontinhas para colocar as mãozinhas, feita de emborrachado.
aqui para o rostinho eu utilizei esponjinha, que eu tinha em casa uma esponja, recortei redondinho e revesti com TNT na cor creme. Aqui coloquei novelo, peguei novelo de lã, recortei, fiz aqui como se fosse um cabelinho, coloquei um lacinho e tá feito aqui. Botei aqui com o pincel, fiz os detalhes dos olhinhos e boquinha. E assim ficou o nosso fantoche de dedo. Olha aqui, super fofinho. Tá? Então, para a hora do guardando no coração, aqui tem uma boa dica, um material muito simples, tá? Feltro, uma esponjinha recortada e coberta com TNT, lã e os detalhes que você vai colocar no seu bonequinho. E você faz em casa mesmo, tá? Eu não tinha nem a máquina para poder, a máquina de costurar, eu fiz foi à mão mesmo. Mas o importante é que funciona, tá bom? Ficou bem bacana. E aí, vamos agora verificar como ficou o nosso guardando no coração, utilizando os nossos fantoches de dedos. Vamos lá? E chegou a hora do nosso guardando no coração. Vamos colocar no coração da nossa criança uma porção poderosa da palavra de Deus. De uma forma muito lúdica, muito alegre, divertida, em que nossas crianças verdadeiramente vão conseguir assimilar e memorizar a Bíblia. Então nós vamos lá, hoje nós preparamos aqui, como já falamos com você, sobre a sugestão dos 3 fantoches de dedo, tá? E aqui nós podemos até fazer com as crianças uma interação. Podemos apresentar cada bonequinha dessa, que são 3 meninas. Você poderá fazer também meninos. Se for a sua turma for de menino, faça de menino. Se for mista, pode misturar, fazer menininho, menininha, fazer um bonezinho, tá? E fica bem, bem legal. E aí você vai apresentar, né? Isso tudo, quando você faz essa movimentação, essa dinâmica, as crianças se interessam, elas acham super legal e elas vão se envolvendo naquilo que você quer fazer, no objetivo daquele momento, que é memorizar a palavra de Deus. Aí você vai dizer, quem sabe que nós podemos chamar essa menininha aqui de Maria Cristina, e essa de Maria Isabel e esta de Maria Teresa. 3 Marias, Maria Cristina, Isabel e Teresa, tá bom? Aí, por que isso? Porque é uma forma de, ao ler o versículo, você pedir para cada Maria, né, recitar uma parte do versículo junto com as crianças. Tá? E o versículo a sugestão é justamente fazer numa plaquinha, tá? Uma plaquinha, você coloca com letras bem claras e você coloca no quadro de pregas, ou você poderá colocar ao flanelógrafo, colocando pedacinhos de listinha no verso e dá o mesmo resultado, tá bom? E aí na hora você poderá até colocar uma a uma cada vez que as Marias forem lendo com as crianças. Então vamos lá começar, vamos fazer um treino aqui como se fosse na hora, né? Então a Maria Cristina vai ler com as crianças. Vamos lá, Maria Cristina. Só Maria Cristina lendo com vocês. Vamos lá. Porque nós somos, de novo, porque nós somos. E a Maria Isabel também vai ler a parte dela. Qual é? Para com Deus. De novo, para com Deus. E agora, Maria Teresa, sua vez, Maria Teresa. O que é que você vai dizer? O bom perfume de Cristo. Uau, que legal! Aí no final, todas as 3 Marias bonitinhas vão ler a referência, que é 2 Coríntios 2:15. Que bacana! Suas crianças vão amar. Aí você poderá repetir essa dinâmica quantas vezes houver interesse das crianças, tá bom? Vai ser muito legal. E essa é a nossa dica, e você procure fazer também os seus fantochezinhos de dedo, tá bom? Agora nós vamos para a nossa história. Vamos lá? A nossa história de hoje tem como tema Perfume de Cristo. Agora vamos lá para a cena 1 do nosso querido apóstolo Paulo, começando a historinha. Olá, crianças! Eu sou o apóstolo Paulo e vou contar uma bela história da Bíblia para vocês.
Quem quer ouvir? Vou começar a história fazendo uma pergunta bem legal. Quem gosta de usar um perfume bem cheiroso? Nesse momento, professor, deixa as crianças participarem. Vai ser muito legal essa interação delas com o apóstolo Paulo, tá bom? Continuando a nossa história. Vocês sabiam que nós somos o bom perfume de Cristo? Vamos repetir todos o versículo que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas o que isso quer dizer, crianças? Para nós entendermos direitinho o que significa ser o bom perfume de Cristo, nós vamos convidar alguém muito especial. Vamos lá? Vamos conhecer quem é o nosso convidado especial? Aí agora você vai entrar com o nosso convidado especial. Olá, crianças! Eu sou Jesus. Eu amo muito vocês. Por isso, eu desejo que todos vocês tenham o meu perfume. Eu não estou falando dos perfumes que a mamãe passa em vocês. Não é esse, não. Eu estou falando de um perfume muito especial para a vida de cada criança. Então vamos saber como vocês podem ter o meu perfume? Quem quer saber? Aí você deixa as crianças responderem para Jesus. Você vai ver que momento fantástico. É como que elas estivessem diante do próprio Jesus. Criança é assim, ela viaja mesmo, ela entra no mundo da fantasia. Então esse é um momento muito especial de interação do fantoche Jesus com as crianças. Vamos saber então, crianças? Sabe como é que você pode ter o meu perfume? Quando vocês são obedientes aos seus pais e aos professores e às pessoas mais velhas. Aí você vai mostrar, professor, essa figura aqui, onde nós temos a família, para que a criança possa visualizar os conselhos de Jesus. E Jesus falou também que os professores também e as pessoas mais velhas são importantes para que nós possamos respeitá-las e obedecê-las, né? E também, vamos lá, continuando. Criança, você também pode ter o meu perfume quando você obedece os meus ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada. Você aprende tudo isso também lá em casa e também na igreja. Aí aqui nós temos a figura de um pastor, né, ministrando a palavra, e você aproveita também, puxa uma brasa para a tua sardinha, professor, né? Fala que esse momento onde você, como professor, está conversando com as crianças é um momento precioso de aprendizado sobre as coisas de Deus. Por isso, elas precisam prestar bem atenção, tá bom? E continuando a nossa história. Quando vocês tratam com respeito os seus amiguinhos quando vocês estão brincando, aí você vai mostrar essa figura e aí as crianças vão perceber que aquele momento de brincadeira também elas precisam ter atenção com os seus amiguinhos. Não podem chamar palavrão, não pode xingar, não pode empurrar, não pode bater. Aí é um momento onde você vai, junto com Jesus, o fantoche, interagir com elas e conversar sobre essas coisas que são super importantes, são coisas do dia a dia delas. E elas vão se conectar muito bem e perceber que elas precisam ter o bom perfume de Cristo. Continuando. Quando vocês são bondosos com as pessoas humildes, também isso alegra muito meu coração. Aí você vai mostrar esse cartaz aqui, olha, onde nós temos aqui uma sacola de rancho.
E esse momento é aquele momento especial que você vai ensinar a bondade de ajudarmos os mais necessitados, muitas vezes levando até comida, um dinheiro para comprar o remédio, o gás, tá bom? Isso é muito importante. E tem mais, crianças. Quando vocês procuram viver em paz e em harmonia com todas as pessoas, isso é o meu perfume também. E olha, Jesus encerra falando sobre a harmonia e a paz. É algo muito importante. Quando nós somos assim humildes, bondosos, carinhosos, vivemos em paz, nós realmente exalamos o bom perfume de Cristo. Crianças, o meu perfume são todas as atitudes boas que as crianças podem fazer. É tudo aquilo que torna uma criança especial e feliz. Então, quem deseja ter o meu perfume? Aí todas as crianças vão dizer, eu, né? Esse momento é um momento muito especial. E aí Jesus vai concluir dizendo, eu fico muito feliz com as crianças que desejam espalhar o meu perfume em todos os lugares. E sabe onde podem ser esses lugares? É na sua casa, na escola, na rua, com os amiguinhos. Em todos esses lugares vocês podem espalhar o meu perfume. Uau, que coisa boa! Que coisa maravilhosa, crianças! E aí, para encerrar, você vai convidar de novo, né, o apóstolo Paulo para que os dois possam fazer o encerramento, tá bom? Crianças, que bom! Vocês gostaram da nossa lição? E você, apóstolo Paulo, você entendeu também? É claro, Jesus, eu sempre estou obedecendo a tua palavra. Por isso que nós estamos aqui conversando com os nossos amiguinhos. Crianças, amei ter vocês aqui nesse momento, onde nós aprendemos com Jesus como termos o bom perfume dele na nossa vida, tá bom? Aguardamos vocês na próxima historinha. Tchau, crianças! Tchau, tchau! Amo vocês, amiguinhos! Tchau, tchau! Chegou a hora da nossa atividade extra. Está muito interessante. A proposta da revista é que você leve um perfume, uma colônia, alguma coisa que você possa colocar que seja bem cheirosinha nas suas crianças. Aí você vai pedir para as crianças se formarem em 2 filas, tá? De acordo com o número de crianças, você coloca uma de frente com a outra. Faça um corredor, uma fila indiana de um lado e de outro lado. Tá? E as crianças ficam de frente uma para outra e você vai explicar o objetivo da brincadeira, da dinâmica, tá? Somente você vai ter o perfume nas suas mãos. E aí você vai dizer que você vai colocar um pouquinho de colônia ou de perfume em cada criança, tá? Uma a uma. Elas podem colocar a mãozinha ou colocar aqui o pescocinho ou o peitinho para você espirrar em cada uma. Depois que cada criança receber, né, essa fragrância no seu corpo, ela vai fazer o quê? Você vai explicar que o objetivo é nós demonstrarmos amor, afeto, amizade, carinho pelo nosso irmão, pelo nosso coleguinha. E agora, estando cheiroso, né? Melhor ainda. Aí cada criança vai, na hora certa, você pode colocar até o fundo musical, a criança vai, abraça. Mas tem uma coisa muito interessante, enquanto você estiver fazendo esse movimento de colocar o perfume, você vai citando atitudes de bondade, atitudes de coisas boas que as crianças precisam cultivar para terem o bom perfume de Cristo. Você pode colocar o amor de Jesus, a bondade de Jesus, a humildade de Jesus, o carinho que Jesus tem. Então você vai colocando e vai ministrando na vida das suas crianças, né, as coisas boas que o Senhor quer que nós façamos para sermos o seu bom perfume. E depois disso, depois do abraço, cada uma vai levar para casa
o versículo escrito em um coraçãozinho. Você faça, né, de papel, de preferência, né, de papel você coloca e põe o versículo, porque para com Deus somos o bom perfume de Cristo. Isso é mais importante. Aí elas vão levar para casa e lembrar que o Senhor Jesus deseja que cada uma de nós sejamos como Ele, tenhamos atitudes boas para que o seu cheiro, para que o bom perfume possa exalar onde quer que nós possamos passar, tá bom? Vai ser uma bênção a tua aula. Canta aquele corinho bem animado, a sugestão que está na tua revista e encerre com uma poderosa oração, ministrando bênçãos na vida da tua criança naquela semana e desejando que elas estejam no próximo domingo com você. Que Deus te abençoe e nós temos certeza que o Senhor vai te usar poderosamente nessa lição. Um beijo no seu coração, professor, e até a próxima videoaula. Que bom estar mais uma vez juntos para apresentar a nossa videoaula. E dessa vez iremos estudar a nossa lição de número 2 da nossa revista de 2 Coríntios, que tem como tema Paulo, o servo do Senhor. A nossa revista bíblica infantil de juniores, que compreende a faixa etária de 7 a 11 anos. E o tema da nossa lição de número 2 é Perfume de Alegria. E o nosso texto bíblico está baseado no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Guardando no coração, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 2:15. Objetivo: ensinar que o cristão às vezes se entristece, mas o perfume de Cristo nos traz alegria pelo poder do sacrifício de Cristo, que nos salvou e nos faz cheirar bem. Vamos louvar Quebrantado da Vineyard. Orientações importantes. Professor, para esta aula, providencie um rostinho triste e um alegre, que pode ser de emborrachado ou papel. Faça com o material que estiver disponível. Faça a explicação sobre a tristeza, que consta na introdução do Você Sabia, e depois mostre o rostinho alegre ao falar sobre o que Deus promete para devolver a alegria. Use um cartaz com a frase Deus nos consola em tempos difíceis para mostrar o único que protege o nosso coração. Para a interação, peça aos alunos que respondam em sua revista o que te deixa triste. Muito bem, conforme as nossas orientações da nossa revista, nós precisamos confeccionar o rostinho triste e um rostinho alegre para a introdução da nossa lição, que é o Você Sabia. Claro que primeiro você vai comentar sobre a tristeza, que a Bíblia fala que há tempo para tudo, inclusive para ficar triste. Então, a tristeza é algo inerente do ser humano. Então, nós iremos comentar no Você Sabia a questão da tristeza e depois também vamos comentar sobre a alegria. Então, é importante ter os rostinhos e a frase, Deus nos consola em tempos difíceis. E agora, Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, vamos falar que a tristeza fez parte da vida de Paulo por muitas situações no decorrer do seu ministério. A tristeza é um sentimento que faz parte da vida das pessoas, mas ninguém gosta de se sentir triste. A Bíblia fala de pessoas que sentiram tristeza. Deus também se entristeceu, segundo Gênesis 6:6, quando Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz que há um tempo para tudo, até para a tristeza. Embora possa durar muito ou pouco, devemos ficar tranquilos, porque não será para sempre. Deus nos garante que em nossa morada no céu não haverá dor, choro nem tristeza, segundo Apocalipse 21:4. Seja qual for a causa, Deus está perto e se compadece de quem está triste. É Ele quem nos consola nos tempos difíceis. Só Deus pode trazer de volta a alegria roubada.
E aí, as duas figuras, a criança triste e a criança alegre, e a frase que precisaremos mostrar para os alunos. Você pode confeccionar em papel ou escrever no quadro branco também. Então, vamos aos tópicos da lição de número 2. Primeiro tópico, padrões de Deus. Segundo, vitoriosos têm o cheiro de Cristo. Terceiro, mensageiros de Cristo. E a nossa aplicação. No tópico 1, nós temos os seguintes pontos. Paulo ensinou aos irmãos a zelar pelos princípios do verdadeiro evangelho. Deus estabeleceu padrões que as pessoas devem seguir para agradá-lo. Ensinava por meio de carta aos cristãos. Paulo orientou os irmãos sobre como lidar com um homem que cometeu um pecado grave. Um cristão não deve apoiar a violência ou o ódio contra as pessoas. A igreja deve ter compaixão, perdoar e ajudar. Então, nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Corinto, né? Por isso nós precisamos sempre ter o mapa sempre à disposição para que os alunos vejam, né, a localização da cidade de Corinto. Então, na nossa revista está falando que Corinto era conhecido como uma cidade pecadora. Ou seja, nós sabemos que ali havia muitas coisas que aconteciam com aqueles habitantes, inclusive a idolatria, né? Que era um dos pecados daquela cidade. Então, Paulo, né, na figura 2.1, está aqui reunido e ensinando os irmãos, quando ele esteve ali em Corinto. Então, ele ensinava os irmãos a não praticarem aquilo que na cidade era praticado por todas as pessoas. Então, ele falava aos irmãos e pregava sobre a palavra de Deus, que eles deveriam se manter na palavra de Deus e não cometer aquilo que aquela cidade, as pessoas daquela cidade cometiam, né? Os pecados daquela cidade. Então, Paulo, ele se preocupava em ensinar os irmãos. É tanto que ele envia a carta, né, para os irmãos, depois que ele não está mais lá, para continuar esses ensinamentos. Porque senão os irmãos poderiam cometer, né, atos pecaminosos graves contra o Senhor. E nós sabemos que Deus, ele tem padrões que devem ser seguidos, né? Uma das coisas que Deus fala é que nós devemos ser santos, porque ele é santo. Então nós precisamos prosseguir praticando aquilo que a Bíblia diz. E era isso que Paulo ensinava aos irmãos, para que eles não cometessem os pecados daquela cidade. Nessa carta, né, Paulo, ele declarava o amor dele por aqueles irmãos. Paulo tinha um grande amor por aqueles irmãos. Nós sabemos que Paulo era como se fosse o pai, e era o pai na fé daquele povo, né? Então ele amava e ele gostaria que aquele povo vivesse, né, de acordo com os padrões do Senhor. Ele não queria que eles sofressem, né, que às vezes eles não aceitavam o que Paulo pregava para eles. Mas Paulo queria o bem deles, queria que eles pudessem ter o direito de ir morar no céu, né? Ele também ensinou ao povo como lidar, né, a figura 2.2 de um homem que cometeu um pecado terrível. A Bíblia não diz que pecado é esse, né? Mas a gente pode até imaginar, né? Mas era um pecado terrível. Mas o que Paulo estava ensinando era que o homem tinha se arrependido. Então, quando alguém se arrepende, nós também devemos agir, né, com perdão, com amor, tentando tratar esse irmão, né, o irmão que pecou. Então, Paulo, ele teve esse cuidado, né, de ensinar aos irmãos como tratar com aquelas pessoas que erravam, né, e se arrependiam. Então, quando alguém se arrepende, a Bíblia diz que Deus, ele perdoa, e Deus, ele joga o seu pecado no mar e deles não se lembrará. Então, nós devemos também agir assim com as pessoas. Então, nós vamos aprender nessa lição, né, que um cristão, ele deve amar e perdoar aqueles que se arrependem também. No nosso coração deve haver o perdão dos pecados das pessoas que cometem erros. Tópico 2, vitoriosos têm o cheiro de Cristo. Vamos aos seguintes pontos.
Quem ama Jesus será conduzido à vitória pelas mãos de Deus. Temos o cheiro de Cristo. Somos de Cristo e somos diferentes. Somos humildes e obedientes. Quando perdoamos, geramos vida na pessoa que errou. Pelo amor de Deus, uma pessoa pode ser restaurada. Então, no tópico 2, nós precisamos, olha só, de um troféu. Que legal, né? Esse troféu vai falar de quê? Dos vitoriosos e dos vencedores. Quem é o vitorioso? É aquele que está unido com Cristo. Então, quem ama Jesus está unido com Ele. E com Ele vai para a vitória, porque quem nos garante a vitória é o Senhor. Então, nós vamos falar exatamente, né, como um atleta, que ele se esforça para receber um prêmio, né? Um prêmio da vitória. E nós também devemos nos esforçar para estar unidos com Cristo, porque através de Cristo nós teremos a vitória de tudo. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o medo. Então nós somos vencedores por causa de Cristo. Então que tremendo é esse assunto, né? Esse assunto que fala sobre os vitoriosos, que tem o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo. Mas o cheiro de Cristo é muito melhor do que um perfume, o perfume mais caro. Jesus, ele exala esse perfume e nós que somos de Cristo também devemos exalar esse perfume. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas para quem? Para Deus. Deus, ele quer sentir o nosso aroma, né? Nós devemos exalar o perfume de Cristo. E é um perfume de amor, é um perfume de perdão. Então, todas as coisas, qualidades de Cristo devem estar em nós. Então, se nós temos Cristo em nós, esse perfume, será exalado e as pessoas sentirão o cheiro e Deus lá no céu sentirá esse perfume maravilhoso. Então você pode, né, trazer um perfume, né, o seu perfume bem cheiroso, você pode dar para as crianças cheirarem, escrever aqui perfume de Cristo, né? Você pode fazer assim com papel, colocar aqui, ou você pode fazer um cartaz, né? De qualquer forma, falar sobre o bom perfume de Cristo é um momento que nós devemos parar aqui na nossa lição, né? Então, os vitoriosos têm cheiro de quem? De Cristo. Por isso nós temos aqui, a figura 2.3. Nós temos uma menininha cheirando, né, o perfume das flores, porque as flores cheiram muito bem. Então, olha só, outras crianças estão cheirando aquele perfume. Então, né, nós queremos demonstrar aqui nessa figura que aqueles que têm Jesus, eles podem, ter um cheiro, um perfume que outras pessoas podem sentir. Então, nós temos que nos preocupar em sermos como Jesus. Tópico 3, mensageiros de Cristo. Vamos aos pontos. Paulo tinha o cheiro de morte, até que Jesus mudou a vida dele para sempre. Paulo passou a exalar o perfume de Cristo. Ter o perfume de Cristo significa ser cheio do Espírito Santo, tendo certeza de salvação e tratando todos com compaixão e amor. Devemos ter certeza quem nos enviou a pregar. Primeira coisa que nós vamos comentar é: Paulo tinha o cheiro de morte. Como assim? Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo que perseguia os cristãos. Então, por isso ele tinha o cheiro de morte. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele recebeu o bom perfume de Cristo. E Deus mudou a sua vida para sempre, né? Depois que ele foi restaurado, a sua alma foi restaurada, Paulo saiu para pregar. Ele recebeu essa incumbência do Senhor Jesus. Então, nesse tópico, nós iremos ensinar exatamente isso. Que aquele, né, que tem o bom perfume de Cristo é cheio do Espírito Santo. E ele tem certeza de salvação. E aqui, temos duas crianças pregando, né, e uma outra criança recebendo Jesus, porque nós precisamos ter certeza quem nos enviou. Quem nos enviou a pregar foi Deus. Então, se Deus nos enviou a pregar, nós precisamos fazer da melhor forma possível. E nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Não é só pregar,
Nós precisamos ser igual a Jesus. Aplicação. Muitas crianças ficam tristes porque os seus amigos descobrem que elas são cristãs. Elas ainda não entenderam que Jesus é Deus e somente por meio dele podemos vencer a morte. Quem não recebeu a Jesus ainda exala o mau cheiro do pecado e da morte, pois não existe nenhum outro que possa salvar do pecado, da morte, do inferno, senão Cristo. Ele tem o bom perfume que exala o cheiro da vida. Paulo passou por muitas situações, mas jamais se envergonhou de ser cristão. Somente os que seguem a Cristo e não praticam pecado recebem o bom perfume de Cristo. Recurso didático da história, figura 2.1, Paulo ensinando, figura 2.2, homem arrependido, 2.3, perfume de Cristo, 2.4, pregando o evangelho. E aí as figuras ao lado, que você vai baixar do QR Code da revista do professor e você vai imprimir, recortar e plastificar. E agora vamos confeccionar o versículo da nossa lição. E o versículo será em forma de frasco de perfume. Olha só que bonito. Vamos ler o que diz? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Muito bem, e aqui estão nossos cartazes, né? Com o bom perfume de Cristo, em formato de perfume, né? Frasco de perfume. Que você pode fazer do jeito que você puder fazer. De emborrachado, papel cartão, impresso, tá? Mas o importante é que você faça, né? O formato do perfume, para lembrar, né? Do perfume de Cristo, né? E aí você pode fazer nos materiais que você tiver, e o importante é que você faça pelo menos em 2 laudas para facilitar a dinâmica também. E em seguida, né, que já ensinou o versículo, né, visualizado, nós vamos para a revista do aluno para que eles possam escrever as frases do versículo no local indicado na revista do aluno. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até o nosso próximo programa.